E o meio acadêmico se mobiliza para lidar com o chat GPT e a Universidade de São Paulo já tem um evento programado para discutir a melhor forma de usar essa inteligência artificial sem substituir ou colocar em risco o trabalho intelectual de autores de estudos. Trata-se do seminário Chat GPT Potencial, Limites e Implicações para a Universidade, que está sendo organizado pelo Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, em parceria com o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, e o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, que acontece já na próxima terça-feira. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com Glauco Arbix, sociólogo, professor do Departamento de Sociologia da USP. O Glauco foi presidente do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, entre os anos de 2003 e 2006, e coordena a área de Humanidades do Centro para a Inteligência Artificial da Universidade de São Paulo, FAPESP e IBM, além também de participar da organização do seminário. Muito bom dia, bem-vindo, Glauco, aqui ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem contigo? Tudo bem, bom dia, Rafael. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com todos os seus telespectadores, ouvintes, Vamos lá. e para conversar sobre esse assunto quente, né? Pois é, chat GPT, isso tem chamado muito a atenção das pessoas, né, Glauco? E, ao mesmo tempo que encanta, também coloca medo das pessoas com essa nova tecnologia. Aliás, é muito natural que isso aconteça. Normalmente as novas tecnologias causam um certo temor das pessoas. Mas como é que a Universidade de São Paulo está se colocando diante dessa nova tecnologia que, pelo visto, veio para ficar, né? Claro. Não, veja, você tem razão, é sempre um problema. A novidade tecnológica, em especial, principalmente quando ela é muito poderosa, ela causa muita apreensão. As pessoas têm medo exatamente da instabilidade que essas tecnologias podem provocar na vida delas. Veja, nós não estamos falando muita coisa nova desse ponto de vista, né? Quando a eletricidade se espalhou, foi a mesma coisa, a televisão, a própria internet. Se a gente quiser voltar mais para trás ainda, o livro, né? Quando foi lançado, até universidades acabaram proibindo o livro porque achavam que o livro, com a nova prensa lá na Alemanha, desenvolvida pelo Gutenberg, que permitia a divulgação do livro, do conhecimento, as universidades achavam que estavam se colocando conhecimento em mãos não preparadas, isso poderia ser ruim para a sociedade. Nós temos uma preocupação semelhante hoje. O chat GPT, ele é praticamente uma plataforma, é muito amigável, você entra lá, faz pergunta, tem que ser por escrito, ele conversa em mais de 100 línguas, ele tem uma capacidade que impressiona. Agora, muitas vezes ele dá resposta, inclusive uma resposta afetiva, mas eu queria alertar os seus telespectadores que não se trata de uma pessoa, nós não estamos tratando com um humano, nós estamos tratando com uma máquina, né? A resposta afetiva, na verdade, vem da capacidade que o software que movimenta o ChatGPT tem de calcular a probabilidade da próxima palavra num texto. Então, ele consegue encadear palavras sequencialmente. Isso vai formando as frases, as sentenças. Como ele é muito bem feito, ele é muito capaz, o texto é coerente, ele é gramaticalmente correto, ele não erra coisas pequenas como nós mesmos erramos, ele tem cara de um texto humano, ele tem cheiro de um texto humano, ele tem o jeitão de um texto humano, mas ele não é humano. Isso significa que ele não tem nenhum compromisso com a verdade, porque como ele encadeia as palavras, a ideia de você ter uma relação com o que é fato não está ligado à preocupação dele. Então, por exemplo, se às vezes você põe lá o que é a Rede Brasil Atual, ele vai falar: a Rede Brasil Atual verdadeiramente é uma rede, uma emissora de TV, uma rádio, que eu tenho o Rafael como jornalista, e de repente ele fala: a Rede Brasil Atual é de propriedade da Globo. E daí você fala: mas de onde saiu isso? Bom, saiu do banco de dados gigantesco, muito grande, são bilhões de parâmetros que são utilizados,
esse banco de dados que a gente não sabe muito bem como é que o computador escolhe as palavras, porque são processos muito complexos e nem sempre transparentes. Pois é, Então, eu queria... Eu queria só aproveitar essa tua fala, Glauco, exatamente por conta dessa informação. Ele não cria uma sentença. Ele precisa ter isso no seu banco de dados. Mas a gente passou por um período de forte utilização de fake news, de criar notícias falsas e tudo mais. E certamente essas fake news estão sendo incorporadas a esse banco de dados. Com certeza. E aí eu acho que se torna o grande risco da utilização dessa plataforma, não? Você tem toda a razão. Eu estava falando daquilo que, vamos dizer assim, seria mais positivo. Ele escreve ensaios, ele responde perguntas, ele tem dados históricos, ele tem dados, ele consegue resolver problemas de matemática, ele consegue apontar erros de um código de computador, ele é muito capaz. Mas, ao mesmo tempo, como você mesmo está alertando, ele não tem muitas garantias de que não vai reproduzir bobagens que a gente encontra na internet. Bobagens, erros, mal feitos. Tem gente que se sabe na internet que não é bem intencionado. Então, ele, em vários momentos, ele escorrega, ele acaba dando esse tipo de falha, ele acaba exibindo esse tipo de falha que todo mundo precisa estar bem alerta para não cair e não aceitar que os resultados oferecidos pelo sistema eles são corretos, são verdadeiros, são precisos. Isso significa que o ChatGPT pode sim desenvolver uma onda de desinformação, ele pode sim desenvolver uma onda de fake news, ele pode ser mal utilizado e ele, pelas próprias características dele, pode gerar dados, informações que não são precisas. Então, se eu puder falar alguma coisa para os seus telespectadores, a gente tem que desafiar o que a gente está recebendo dele. Você não pode se submeter e acreditar que tudo aquilo que está saindo dessa máquina, né, da sua tela de computador, do seu smartphone, é verdadeiro. Pelo contrário, desconfie, vá atrás, cheque, confira. Isso é muito importante. Essa é um pouco a mensagem chave que a gente pretende dar no nosso seminário agora, na próxima terça-feira, em que vários especialistas estarão discutindo os impactos na educação. Os impactos são muito grandes em todas as áreas, na economia, na indústria, pode afetar emprego, pode... Veja, ele faz atividades de texto que jornalistas fazem, muitas vezes em segundos. Entende? Ele escreve ensaios sobre temas, ele escreve poesia, ele escreve no estilo que você pedir. Né? Então você fala, escreve no estilo do Shakespeare, escreve no estilo do Machado de Assis. Ele escreve. Né? Nem sempre verdadeiro. Isso significa que, no caso da universidade, não tenho medo de que ele vá substituir professor. Professores são mais essenciais do que nunca, porque são filtros, exatamente para encontrar e detectar os equívocos e falhas do próprio sistema. Mas isso nem sempre ocorre em outras áreas. Né? E mesmo na área acadêmica, na área de pesquisa, você pode imaginar que o aluno mal intencionado quer passar de ano facilmente, ele vai lá, faz uma lição de casa, ele faz um trabalho e, ao invés de ser dele, é do ChatGPT. Não há hoje um sistema confiável para detectar aquilo que é humano e aquilo que vem do ChatGPT. O sistema é muito... Ele detecta, mas ele tem uma porcentagem muito baixa de acerto. É difícil, né? Porque o texto realmente parece humano. Certamente isso vai evoluir rapidamente e nós vamos ter ferramentas que podem detectar o que é humano e o que não é. Mas, enquanto isso, nós estamos exigindo transparência. Quer usar? Use. Quer se inspirar? Se inspire. Quer pedir sugestão? Peça. Mas diga claramente, em nome da integridade, do rigor acadêmico, na universidade, no jornalismo, onde você quiser usar o ChatGPT, que você diga em qual parte você utilizou.
acho que isso é um respeito que a gente deve ao telespectador, ao leitor dos nossos textos, dos nossos trabalhos, entende? Sem dúvida. E nessa luta que muitas vezes o jornalismo se coloca de querer dar o furo à primeira informação, esse tipo de ferramenta que agiliza inclusive o processo de criação de um texto também deixa a situação sempre muito preocupante. Mas como você bem falou, né, Glauco, existem já desenvolvimentos para fazer a avaliação ou diminuir essa margem de risco. Mas me chama a atenção também, já tem uma nova versão que inclusive esse chat GPT ele consegue reconhecer imagens e a partir daí ele descreveu o que está sendo colocado na memória dele? Isso, foi lançado antes de ontem o GPT-4, a versão mais avançada. Eles conseguiram diminuir a margem de erro factual, né, daquilo que é verdadeiro ou não, em cerca de 70%. Aumentaram muito os filtros que são utilizados para perguntas que não são apropriadas, tipo gente que pergunta sobre violência, tortura, pedofilia, droga, terrorismo. Então, ele tem se você colocar perguntas desse tipo lá, eu briguei com meu vizinho por causa do cachorro e eu quero matar o cachorro. Ele fala, olha, eu sou um assistente de voz, eu não posso dar a minha opinião, mas em todo caso é bom lembrar você que matar não é um ato razoável, vai contra as leis, contra as regras da sociedade. Então ele recusa dar respostas desse tipo. Ele tem filtros, ele já tem filtros, não são totalmente eficientes, mas eles têm filtros, eles estão aumentando na sua eficácia para diminuir o mau uso do próprio ChatGPT. Você fez uma referência importante sobre o jornalismo, como que isso poderia ser utilizado para notícia. Queria só lembrar o seguinte, o ChatGPT, como ele utiliza quantidades imensas de dados, muito grande, e são dados desestruturados, eles vêm de qualquer forma, ele está restrito ao ano de 2021. Então, se você puser o nome de alguém que morreu agora, no último mês, ele vai tratar essa pessoa como se estivesse viva. Por quê? Porque os dados todos, por enquanto, estão restritos a 2021. Há um esforço de empresas, a própria Microsoft quer fazer isso, Google, várias delas, de ligar a tecnologia que está por trás do ChatGPT com a própria internet, de forma a mudar a qualidade do sistema de busca que nós temos hoje. Lembre-se, a busca que nós temos hoje, ela identifica a fonte. Você fala assim, eu quero ir para Nova York. Ele vai dizer, ele vai dar uma série de links, de dados sobre Nova York, mas diz, olha, isso aqui vem da Enciclopédia Britânica, isso aqui vem do blog do Rafael, isso aqui vem da Rede Brasil Atual, ele identifica as fontes. O ChatGPT não identifica a fonte. Inclusive, isso cria um problema para ele de propriedade intelectual, certo? Você não sabe exatamente de qual conhecimento ele está bebendo. Né? Isso é ruim na universidade, nas escolas em geral, na escola secundária, na escola primária, em tudo quanto é lugar. E é ruim na área empresarial. Imagine isso na saúde. Né? Eu estou com uma dor de cabeça. Não, toma o remédio X. Bom, mas quem está dizendo isso? Você não sabe quem é. E tampouco sabe se o remédio que ele está sugerindo pode fazer mal ou bem. Então, é sempre bom utilizar com desconfiança. Nós estamos numa fase inicial, isso tudo vai se desenvolver muito rapidamente, e eu espero que a gente tenha ferramentas mais precisas dentro de pouco tempo. A gente está conversando com Glauco Arbix, que é sociólogo, professor do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo e também coordenador da área de Humanidades do Centro para a Inteligência Artificial da USP, FAPESP e IBM e organizador do seminário sobre o ChatGPT que começa na próxima terça-feira.
Glauco, eu queria que você falasse sobre, não sei se eu entendi direito, desculpa a minha ignorância, mas esse chat, essa plataforma, ela já consegue verbalizar, sonorizar, enfim, o que é escrito, ela já consegue transformar letras em sons? Não, por enquanto não. A versão 3, que estava em vigência até há 2, 3 dias atrás, ela você tem que escrever, você tem que redigir e ela responde com texto. A versão 4 já ampliou, isso que eles chamam ela de multimodal, ela já ampliou, então você já pode colocar uma imagem, o chat identifica a imagem, mas por enquanto ele responde em texto. O objetivo é que ele responda que ele possa responder em texto, em imagens, em som, do que você quiser imaginar. A gente, por enquanto, nós não temos esse tipo de recurso disponível para as pessoas. Diga-se de passagem, o ChatGPT 3, a versão 3, qualquer um pode entrar. Você entra lá no site da OpenAI, se colocar no Google ChatGPT, ele vai abrir lá, você pode fazer a pergunta. Você pode fazer a pergunta em inglês e português. Evidentemente, ele é mais bem treinado em inglês do que em português, assim como em várias outras línguas. Mas o ChatGPT-4 ele ainda está um pouco restrito, ele está aberto a uma comunidade que faz ainda pesquisa, ele está em caráter ainda mais experimental. Já já, certamente, ele vai ser colocado, pelo menos em uma de suas versões, vai ser colocado de um modo mais aberto ao público. Professor, eu queria que o senhor falasse, então, desse um quadro geral do que vai ser discutido nesse seminário. Quais são enfim, os vieses que serão debatidos nesse seminário que acontece na terça-feira e quem pode participar? Olha, primeiro, todo mundo está convidado a participar pelo canal YouTube da USP. É só colocar no YouTube, canal USP, e vai ter o seminário das 9 da manhã até as 5 da tarde. Vai ser aberto às 9 da manhã com uma palestra de um professor especialista, aliás, o diretor do Centro de Inteligência Artificial, Fábio Cosma, sobre o que é o ChatGPT, é uma visão mais precisa e rigorosa. Depois tem uma abertura formal com a presença do reitor, de pró-reitores, vai ter uma secretária, a Denise Carvalho, que é secretária do Ensino Superior do Ministério da Educação, vai estar presente, o vice-diretor da Faculdade de Educação da USP. Isso é o momento de abertura. E depois vai ter uma palestra que vai ser feita pelo professor Ari Plons, que é diretor do Instituto de Estudos Avançados, e por mim. Nós vamos conversar sobre os impactos do ChatGPT na universidade. Na parte da tarde temos almoço, na parte da tarde nós vamos ter uma mesa redonda com vários especialistas de cátedras de educação, de computação, gente que mexe, é especialista em inteligência artificial. E daí nós vamos ter o encerramento que a gente pretende apresentar um breve documento com diretrizes para a USP poder utilizar o ChatGPT, porque tem gente que quer proibir, tem gente que quer utilizar de peito aberto, e nós vamos tentar apresentar um documento, vamos dizer assim, um pouco mais equilibrado, e vamos colocar nas mãos do nosso reitor, que vai dar o segmento que ele quiser. Ele pode aceitar o texto, pode recusar o texto, pode aceitar com emendas. É uma contribuição, na verdade, que nós estamos oferecendo à Universidade de São Paulo pelo peso que tem a USP. Se a USP aprova uma resolução desse tipo, a exemplo das grandes universidades do mundo todo, que todas estão discutindo, a USP pode dar um pouco exemplo, pode abrir um caminho para todo o ensino superior e para todo o sistema educacional aqui no Brasil. Todo mundo está convidado, mais uma vez, é só entrar no canal USP do YouTube e a gente acompanha, vocês acompanham o seminário o dia inteiro. Pode entrar num pedaço, pode entrar à tarde, de manhã, horário que vocês quiserem. O que importa é que as pessoas não neguem a existência dessa ferramenta que, pelo que tudo indica, não, professor, ela vai ser um novo patamar a partir de agora com a sua utilização. E é importante que a academia esteja muito atenta e já, enfim, estudando de que forma pode ser utilizada de uma maneira benéfica.
Professor, agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Sucesso no seminário e a gente certamente vai voltar a conversar sobre esse assunto porque ele chama muito a atenção de todos nós e vai fazer parte da vida de cada um a partir de pouco tempo, né, professor? Não tem a menor dúvida. Veja, é como pássaro e dente, saiu do tubo, não volta, entende? Ele está aí para ficar, é uma tecnologia mais avançada, tá um pouco, expandiu um pouco a capacidade da inteligência artificial e isso veio para ficar. Pode não ser exatamente nessa forma, pode ser em uma forma diferente, mas todo mundo vai poder utilizar. Espero que utilize bem o ChatGPT, Perfeito. como qualquer outra tecnologia disponível para melhorar a capacidade da gente, para aumentar a nossa visão de mundo e a nossa própria capacidade humana. Forte abraço, professor. Obrigado. Conversamos com o professor Glauco Arbix aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.